O 14º segredo da mente milionária. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. Você já parou para pensar por que algumas pessoas, mesmo ganhando muito dinheiro, vivem endividadas, estressadas e com a sensação constante de escassez, enquanto outras, com rendas bem mais modestas, conseguem construir riqueza real, liberdade e paz financeira? Talvez você tenha aprendido que o segredo para enriquecer está em ganhar mais. Talvez, como a maioria, você tenha sido programado a acreditar que quando finalmente receber aquele aumento, fechar aquele contrato, conseguir aquele emprego, a sua vida financeira vai mudar. E aí você se esforça, trabalha mais, corre atrás. Mas o que acontece quando o dinheiro finalmente entra? Ele escapa, some. E a sensação é a mesma. Eu nunca tenho o suficiente. Mas e se eu te dissesse que o problema não está na quantidade de dinheiro que você ganha, mas sim em como você administra o que já tem? Sim, o verdadeiro divisor de águas entre riqueza e escassez não é o contra-cheque, é o hábito. É a mentalidade por trás de cada escolha que você faz com o seu dinheiro. A verdade é simples e talvez até desconfortável. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele vai controlar você. O mundo está cheio de pessoas que ganham bem, mas vivem como se estivessem quebradas. Médicos, advogados, empresários, profissionais liberais, todos lutando para manter o estilo de vida que construíram, atolados em dívidas e pressionados por uma necessidade constante de mais. Não importa o quanto entra, se você não sabe administrar, sempre vai faltar, porque o problema não está fora, ele começa dentro. E essa é a diferença entre uma mente milionária e uma mente de escassez. As pessoas ricas não são mais inteligentes, elas apenas desenvolveram hábitos diferentes. Elas entenderam que o dinheiro é como um rio. Ele precisa de margens, de direção, de consciência. Se não for guiado com sabedoria, transborda ou seca. E para isso é preciso administrar. É preciso criar um plano. É preciso dominar a si mesmo antes de querer dominar grandes quantias. Esse vídeo vai revelar exatamente o que diferencia quem vive refém do dinheiro de quem o transforma em liberdade. E não se trata apenas de planilhas e contas bancárias. É sobre identidade. Sobre se ver como alguém digno de riqueza, responsável por ela e capaz de multiplicá-la. Você vai descobrir histórias de pessoas que saíram do zero absoluto, ou até mesmo de dívidas impagáveis, para uma vida de abundância, simplesmente porque decidiram dar o primeiro passo. Começaram com R$1, $1, uma moeda por dia, porque entenderam que o valor não está na quantia, mas no hábito, e que o universo não confia grandes fortunas a quem ainda não cuida bem do pouco. Você também vai aprender o sistema usado por milionários anônimos ao redor do mundo. Contas específicas para liberdade financeira, diversão, instrução, necessidades, doações e defesa. Um método simples, mas profundamente poderoso, que transforma o caos em clareza, a ansiedade em controle e o medo em confiança. Seja você alguém que vive no limite ou alguém que já tem uma boa renda, mas ainda não sabe por que o dinheiro nunca sobra, este episódio é um divisor de águas. Você vai entender de uma vez por todas por que administrar bem o seu dinheiro não tira sua liberdade. Na verdade, é o que vai te dar liberdade real. Liberdade de tempo, de escolhas, de vida. E ao final, você terá em mãos uma nova mentalidade, uma nova prática e um novo poder. O poder de sair da sobrevivência e entrar na construção de um legado. Porque não importa onde você está agora. O que importa é o que você está disposto a fazer com o que já tem. E tudo começa com uma decisão. A de administrar com excelência, mesmo que ainda seja pouco. Porque quem é fiel no pouco, o universo confia no muito. O que separa quem prospera financeiramente de quem vive preso em dívidas não é sorte,
não é talento e, definitivamente, não é apenas a quantidade de dinheiro que entra todo mês. O que separa é algo muito mais sutil e poderoso: o hábito de administrar. Enquanto a maioria das pessoas vive dizendo, quando eu tiver mais dinheiro, aí sim vou começar a organizar minhas finanças, os verdadeiros milionários entendem que o dinheiro só aparece e permanece quando você aprende a cuidar do pouco que já tem. A grande armadilha está justamente nessa ilusão do quando. Quando eu ganhar mais, quando quitar minhas dívidas, quando sobrar no fim do mês. Mas a verdade é dura. Se você não é capaz de administrar R$ 1.000, também não será capaz de administrar 100 mil. O que está em jogo não é a quantia, mas a mentalidade. É o quanto você valoriza e respeita cada centavo que passa pelas suas mãos. E, principalmente, é o quanto você é capaz de dar direção ao seu dinheiro em vez de deixar que ele decida por você. O dinheiro precisa de liderança. E se você não assumir o papel de líder, ele vai procurar outro lugar para fluir. O universo é abundante, mas também é seletivo. Ele não derrama riqueza sobre quem desperdiça, sobre quem ignora, sobre quem não demonstra responsabilidade. Essa é uma das leis invisíveis da prosperidade. Você não receberá mais até provar que é capaz de administrar o que já tem. E essa prova não é teórica, ela é prática. Está nos pequenos atos do dia a dia, em como você lida com o troco do mercado, em como você registra ou ignora os seus gastos, em como você distribui sua renda entre o que é urgente, o que é importante e o que é essencial para seu crescimento. O que parece apenas um hábito chato, como anotar despesas ou separar valores em contas diferentes, é, na verdade, um código silencioso que o universo lê como: essa pessoa está pronta para mais. E por falar em códigos, as pessoas ricas seguem um sistema. Elas têm clareza. Elas não deixam o dinheiro misturado, como quem joga tudo em um único saco e torce para que sobre algo no fim do mês. Elas separam, dão nomes ao dinheiro, criam contas específicas. Cada real sabe exatamente para onde vai e por que está indo. Essa organização não só permite uma visão mais precisa das finanças, como também traz um sentimento poderoso de controle. E com ele vem a confiança. E essa confiança não é pequena. Ela se espalha, ela contagia, ela cria uma nova postura. Você passa a caminhar diferente, a negociar diferente, a escolher diferente, porque você sabe que está no comando. E com o tempo, as pessoas percebem, o mercado percebe, as oportunidades percebem, porque tudo ao seu redor começa a responder ao seu novo padrão de energia. Pessoas de mentalidade pobre evitam administrar o dinheiro, acham chato, difícil ou até doloroso, porque administrar exige olhar para os números, encarar a realidade, reconhecer erros. Mas o que elas não percebem é que, ao evitar esse desconforto momentâneo, estão condenando a si mesmas a um desconforto permanente. A dor de olhar para a conta negativa todo mês, a angústia de não saber se o cartão vai passar, o medo de emergências que não podem ser pagas, e então se conformam. Dizem para si mesmas que dinheiro não é tudo, que não nasci para isso, ou que um dia melhora, mas lá no fundo sentem a frustração de não viver o potencial que sabem que têm, de verem outras pessoas avançando enquanto continuam presas no mesmo ciclo. Chega disso. O momento de mudar é agora. Comece com o que tem, mesmo que seja pouco, mesmo que pareça insignificante, porque o que importa não é o valor inicial, é a decisão de iniciar. Um real bem administrado tem mais poder de transformação do que R$ 1.000 mal gerenciados. E a partir desse primeiro passo, tudo pode mudar. Como mudou para milhares de pessoas ao redor do mundo que decidiram aplicar os princípios que estamos revelando nesta série.
E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que é hora de assumir o comando, de parar de terceirizar sua vida financeira e começar a construir, com consciência e coragem, o seu próprio caminho de liberdade. Imagine que a sua vida financeira é uma casa. Não importa se você quer uma mansão ou um lar simples e confortável. Antes de pensar na decoração, você precisa da estrutura. E o alicerce dessa estrutura é a administração do dinheiro. Se o alicerce for frágil, tudo desmorona com o tempo. Mas se for sólido, você pode construir andares e mais andares, e eles permanecerão firmes, estáveis, confiáveis. E é exatamente isso que as pessoas ricas fazem. Elas constroem com base. Elas entendem que não adianta ganhar mais se não forem capazes de manter e multiplicar o que já têm. Porque o dinheiro que não é controlado se comporta como água escorrendo pelas mãos. Ele desaparece sem deixar rastro. E a sensação que sobra é de frustração e impotência. É por isso que o hábito de dividir o dinheiro em categorias é tão poderoso. Não se trata de uma técnica mágica ou de uma fórmula engessada. É uma forma prática de assumir o comando. Quando você separa 10% para a conta da liberdade financeira, está dizendo ao universo, eu sou responsável. E está dizendo a si mesmo, eu me importo com o meu futuro. E está treinando o seu cérebro para valorizar o acúmulo inteligente, aquele que gera frutos, porque a liberdade verdadeira vem de escolhas. E você só pode escolher quando tem opções. Quem vive com as contas no limite não tem escolhas. Vive no modo sobrevivência. Aceita qualquer coisa, qualquer trabalho, qualquer situação. E não porque quer, mas porque precisa. Já quem administra bem o que tem, mesmo que ainda não tenha muito, começa a sair dessa prisão silenciosa. E existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Administrar bem o dinheiro é um ato de amor próprio. É você dizendo, eu mereço tranquilidade, eu mereço segurança, eu mereço um futuro próspero. E mais do que isso, é você provando com ações que está pronto para uma nova realidade. Muita gente diz, mas eu não tenho dinheiro suficiente nem para começar. Essa é uma crença que paralisa. A história da Emma, aluna que começou com apenas $1 por mês, é um lembrete de que o valor é simbólico. O que importa é a intenção. Ela escolheu fazer o melhor com o que tinha. E essa escolha mudou tudo. O universo não responde à quantidade. Ele responde à consistência, ao comprometimento, à coragem de começar mesmo sem garantias. A cada depósito feito, Emma não apenas fortalecia sua conta, ela fortalecia a sua mentalidade. E esse fortalecimento silencioso é o que muda a frequência. É o que tira a pessoa da escassez para a abundância. Porque mais do que guardar dinheiro, ela estava reprogramando o seu cérebro. Estava criando novos caminhos neurais que diziam, sou capaz de prosperar, sou digna de riqueza, estou no controle. E isso é tão poderoso que quando chegou a hora de receber um valor maior, ela já estava pronta. Não precisou se desesperar, nem gastar por impulso. Simplesmente investiu, com leveza, com clareza, com sabedoria, porque a estrutura interna já estava montada. E aqui vai um alerta, não espere até ter muito para começar a administrar. Esse pensamento é sabotador. Comece com o que tem agora. Separe suas contas, mesmo que seja com envelopes físicos ou potes em casa. Crie o hábito, estabeleça o ritmo, valorize cada moeda que entra. Porque, ao fazer isso, você está dizendo para a vida que está pronto para receber mais. E quando você começa a ver os primeiros resultados, mesmo que pequenos, algo muda dentro de você. Aquela ansiedade que te acompanhava nos últimos dias do mês começa a desaparecer. A vergonha de olhar para a conta bancária dá lugar ao orgulho silencioso. E aquela sensação de impotência vai sendo substituída por algo novo. Confiança.
Essa confiança é o solo onde a liberdade financeira floresce. E ela não se constrói da noite para o dia, mas se fortalece a cada escolha, a cada passo, a cada centavo bem cuidado. É uma jornada. E como toda jornada, começa com um primeiro passo. O seu já foi dado ao estar aqui. Existe um tipo de poder silencioso que só quem administra bem o próprio dinheiro conhece. Um tipo de paz que não grita, mas se faz ouvir em cada escolha consciente, em cada gasto evitado, em cada valor poupado com inteligência. Essa paz não vem do acaso. Ela nasce da disciplina, cresce com o hábito e se fortalece com o tempo. Quando você decide gerenciar sua vida financeira com sabedoria, não está apenas lidando com números, está resgatando sua dignidade. E o mais surpreendente é que quando você começa a controlar o dinheiro, algo curioso acontece. Você passa a controlar outras áreas da sua vida. Você se torna mais centrado, mais coerente, mais forte, porque a forma como você lida com o dinheiro é um reflexo direto da forma como lida com o mundo. Se há desorganização nas finanças, é provável que exista desorganização nos pensamentos. Se há negligência com os gastos, talvez haja também com os sentimentos. O externo reflete o interno e vice-versa. É por isso que administrar o dinheiro não é apenas uma ação financeira, é uma prática espiritual. É um convite diário à consciência. É você dizendo: eu honro aquilo que recebo, eu respeito o que construo, eu sou grato pelo que tenho. Quando você desenvolve esse respeito pelo dinheiro, ele começa a te respeitar de volta. Ele começa a permanecer, a multiplicar, a trabalhar por você. E é exatamente nesse ponto que entra a conta da liberdade financeira. Essa conta não é apenas um cofre, ela é um símbolo. É o lembrete de que a sua liberdade está sendo construída a cada escolha. Ela representa o compromisso com um futuro onde o dinheiro trabalha para você, e não o contrário. Onde você não precisa correr atrás do dinheiro o tempo todo, porque ele já está sendo cultivado, protegido e multiplicado de forma estratégica. Mas para que essa conta exista, é necessário algo simples e profundo: consistência. Não importa se você começa com 1 centavo ou com R$ 100. O que importa é a frequência, o hábito, a energia que você imprime naquele gesto. Dinheiro é energia em movimento. E quando você direciona essa energia com clareza e propósito, ela flui para você com mais força. E não se trata apenas de guardar, se trata de respeitar. Cada centavo que você separa para investir na sua liberdade financeira é uma afirmação silenciosa. Eu mereço. Eu confio. Eu sou responsável. E o universo entende essas afirmações como sinais de prontidão. É como se você dissesse: estou pronto para receber mais, porque agora eu sei cuidar do que já tenho. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Esse cuidado precisa acontecer mesmo quando você sente que não tem nada, especialmente nesses momentos, porque é nesses períodos que você molda sua mentalidade. Quando você administra um pouco com sabedoria, prova que está preparado para administrar muito. E é aí que a abundância começa a se aproximar. O outro pilar fundamental da administração consciente é o equilíbrio. De nada adianta acumular sem viver, poupar sem prazer, economizar com culpa. Por isso, o princípio da conta da diversão é tão importante. Ela é a permissão que você dá a si mesmo para desfrutar, para celebrar, para viver momentos de prazer que alimentam sua alma. Porque não há liberdade verdadeira onde há sacrifício constante. Essa conta da diversão não é desperdício, é celebração. É a maneira que você encontrou de manter o equilíbrio entre responsabilidade e prazer. E esse equilíbrio é o que sustenta o progresso. Sem ele, você pode até crescer financeiramente, mas com um vazio que cedo ou tarde cobra o seu preço. Permitir-se momentos de luxo, mesmo pequenos,
É um exercício de merecimento. É um ensaio para o futuro que você está construindo. É você vivendo hoje, mesmo que em pequenas doses, a vida abundante que deseja viver amanhã. E isso tem um impacto profundo na sua mente subconsciente, porque ela entende que riqueza e prazer podem caminhar juntos, que você pode ser próspero e feliz, organizado e leve, estruturado e livre. E quanto mais você vive nessa harmonia, mais atrai situações que reforçam esse estado. Mais oportunidades aparecem, mais portas se abrem, mais dinheiro circula, porque a sua vibração está alinhada com a prosperidade real, aquela que é sustentada por hábitos consistentes e escolhas conscientes. Esse é o verdadeiro segredo por trás da riqueza duradoura. Ela não nasce de um evento extraordinário. Ela nasce do ordinário bem feito, do dia a dia bem cuidado, das pequenas ações feitas com grande intenção. E essa intenção precisa ser cultivada, protegida e celebrada. Porque, no final das contas, o dinheiro é só uma ferramenta. O verdadeiro tesouro é a pessoa que você se torna no processo. É curioso como muitas pessoas acreditam que, para serem financeiramente livres, precisam ganhar muito mais do que já ganham. Elas colocam o foco exclusivamente na entrada de dinheiro, como se esse fosse o único fator determinante para a riqueza. Mas isso é um grande equívoco, porque o que realmente define o seu destino financeiro não é o quanto entra, e sim o que você faz com o que entra. A gestão é a ponte entre os seus sonhos e a sua realidade. Você pode ter uma renda elevada e continuar preso a dívidas. Pode ter um salário alto e viver com ansiedade. Pode ostentar uma vida confortável por fora e carregar o caos por dentro. E isso acontece porque, sem administração, todo o dinheiro escorre pelas mãos como água. Sem estrutura, nenhuma conquista se sustenta. É como construir um castelo sobre areia. Cedo ou tarde, ele desmorona. Por isso, o segredo está em estruturar, em dividir, em atribuir funções ao seu dinheiro. Porque dinheiro precisa de comando. Se você não diz a ele para onde ir, ele vai desaparecer. E é aí que entra a proposta de separar o seu rendimento em contas específicas. Cada uma com um propósito, cada uma com uma missão. A conta da liberdade financeira é sagrada. É a galinha dos ovos de ouro. É o que vai te sustentar no longo prazo. Ela não deve ser tocada. O objetivo não é usar esse dinheiro, mas sim multiplicá-lo até o ponto em que seus rendimentos passem a trabalhar por você. É ali que você começa a construir, tijolo por tijolo, a sua independência. A conta da diversão, por outro lado, é o combustível da jornada. É ela que garante que o caminho até a liberdade seja leve, prazeroso, possível de ser sustentado. É ela que dá sentido ao esforço, que transforma o sacrifício em recompensa, que ensina à sua mente que a vida pode ser equilibrada. Mas ainda existem outras contas fundamentais. A conta da instrução financeira, por exemplo, é a que você usa para crescer. É onde você investe em livros, cursos, mentorias, eventos. É o dinheiro que você separa para se tornar uma versão melhor de si mesmo. E esse investimento é talvez o mais poderoso de todos. Porque quanto mais você cresce, mais a sua realidade se expande. Tem também a conta da poupança para a defesa, aquela que garante que se algo der errado, você estará preparado. É a reserva de segurança. É o colchão emocional que te permite tomar decisões com calma, sem desespero. É o que te impede de agir por impulso. E, por fim, a conta das doações. Porque prosperidade de verdade não é só sobre receber, é também sobre compartilhar. Separar 10% do que você ganha para ajudar outras pessoas, para apoiar causas em que acredita, para devolver ao mundo um pouco daquilo que você recebe, é uma das práticas mais transformadoras que existem. Ela quebra o ciclo da escassez.
Ela mostra à sua mente que há abundância suficiente para transbordar, e quanto mais você doa com alegria, mais você se torna um canal limpo para que o dinheiro flua. Essas 6 contas não são só estratégias financeiras. São compromissos com uma nova identidade. Elas representam uma nova forma de viver, uma forma que honra o que você recebe, que organiza o que você tem, que planeja o que você quer construir e que já começa no presente a viver a abundância que deseja manifestar no futuro. A verdade é que o dinheiro só se multiplica nas mãos de quem sabe cuidar. E cuidar começa por reconhecer, por dividir, por atribuir sentido, por não tratar cada centavo como algo sem valor, mas sim como um tijolo, uma semente, uma peça fundamental na arquitetura da sua liberdade. E é por isso que tantas pessoas bem remuneradas ainda vivem com medo, porque nunca desenvolveram o hábito da gestão. Vivem no limite, presas ao fluxo de entrada, como se a única saída fosse trabalhar mais, ganhar mais, correr mais. Mas você já sabe, o jogo da riqueza não se vence com velocidade. Ele se vence com estratégia, com hábitos, com clareza e com o entendimento de que liberdade é algo que se constrói todos os dias, com pequenas ações conscientes. E mesmo que hoje pareça impossível, mesmo que sua situação esteja apertada, mesmo que as dívidas sejam muitas, o seu poder de mudança começa com um gesto, um único gesto, separar um real, um centavo, um valor simbólico e fazer isso com consciência, com intenção, com fé no processo, porque o hábito que você está criando é muito maior do que o dinheiro em si. É o hábito de respeitar o seu próprio caminho. Você pode ter pouco agora, mas o que realmente importa é que você está se tornando alguém capaz de administrar muito. E esse é o verdadeiro sinal de que a abundância está se aproximando. Você já ouviu a expressão dinheiro atrai dinheiro? Muita gente repete essa frase sem entender o seu verdadeiro significado. Não é apenas uma questão de sorte, tampouco um fenômeno místico. É uma consequência lógica da forma como você se relaciona com o dinheiro. A energia que você coloca nessa relação determina o que ela te devolve. E o ponto de virada começa quando você deixa de ser vítima do dinheiro e se torna seu comandante. A maioria das pessoas vive reagindo ao dinheiro. Pagam contas no automático, entram em dívidas, gastam impulsivamente, economizam sem método ou direção. Elas se veem presas em um ciclo onde o dinheiro manda, dita as regras, impõe limites. Mas existe outro caminho. Existe uma forma de assumir o controle e fazer o dinheiro trabalhar para você, com inteligência, com equilíbrio e com propósito. Essa mudança começa com o que parece simples, mas é profundamente poderoso. O hábito diário de gerenciar o que você tem. O pote da liberdade financeira é um exemplo disso. Ele não é apenas um recipiente com moedas. Ele é um símbolo, um lembrete visual, palpável, do seu compromisso com a sua independência. Ao colocar dinheiro ali todos os dias, mesmo que seja uma pequena quantia, você está dizendo para o universo e para o seu subconsciente: eu sou digno de liberdade. E o que você faz com consistência transforma a sua identidade. Esse gesto diário, repetido com intenção, começa a reprogramar sua mente. Você passa a se ver como alguém que cuida do que tem, que respeita o dinheiro, que pensa no futuro. E isso muda tudo, porque a mente acredita no que você pratica. E aquilo que você pratica com disciplina se torna parte de quem você é. A conta da diversão também cumpre um papel essencial. Ela impede que o processo de enriquecimento se torne um martírio. Ela equilibra o esforço com prazer. Permite que você celebre cada etapa da jornada, sem se sentir culpado. E, acima de tudo, fortalece o seu músculo recebedor. Porque para ser rico de verdade, você precisa se permitir receber. Precisa se sentir confortável com o prazer, com a leveza, com o luxo.
ainda que em pequenas doses no início. Essa conta é o seu laboratório de abundância. Mas talvez o ponto mais importante seja entender que não existe tempo ideal para começar. A sua liberdade financeira não vai surgir quando você estiver ganhando mais, quando as dívidas acabarem, quando a economia melhorar. Ela começa agora, com o que você tem, com a sua escolha de agir de maneira diferente, mesmo em um cenário desafiador. Você pode estar endividado, apertado, vivendo no limite. Ainda assim, é possível começar com R$1, com 10 centavos, com o que for. O valor é simbólico. O que importa é o gesto, a decisão, a mensagem que você envia para o seu cérebro e para o universo. Eu estou pronto para mudar. E quando essa mudança começa por dentro, os resultados começam a se alinhar por fora. Existem pessoas que ganham salários modestos e constroem fortunas com o tempo. Existem outras, com salários altíssimos, que vivem endividadas. A diferença não está na quantia, mas na mentalidade. Quem aprende a administrar R$1 está preparado para administrar 1.000.000. Mas quem não sabe lidar com pouco, continuará desperdiçando muito, por mais que receba. É por isso que o seu foco não deve estar apenas em ganhar mais, mas em gerenciar melhor, em criar hábitos consistentes, em usar o dinheiro como ferramenta e não como prisão. A liberdade financeira é uma construção progressiva. Ela não acontece de uma vez, mas ela começa quando você para de correr em círculos e decide andar na direção certa. E a boa notícia é que, uma vez que esse sistema se torna parte da sua vida, os resultados começam a surgir de forma quase automática. Você cria reservas, você investe com mais segurança, você aproveita sem culpa, você ajuda os outros e, acima de tudo, você dorme tranquilo com a sensação de que está no comando da sua vida. Essa tranquilidade não tem preço. Ela vale mais do que qualquer ostentação, porque é ela que permite que você viva com leveza, que você tenha tempo, que você tome decisões com clareza, que você diga sim às oportunidades certas e não aos excessos que só servem para inflar o ego e esvaziar a alma. A partir do momento em que você organiza seu dinheiro em contas com propósito, você se liberta do caos. Você para de viver no susto, no improviso, na culpa, e começa a viver com intenção, com equilíbrio, com direção. O dinheiro deixa de ser um inimigo ou uma fonte de ansiedade e se torna um aliado, um parceiro de jornada, um recurso que amplia as suas possibilidades. E tudo isso começa por um simples ato de consciência, pela decisão de cuidar, de dividir, de nomear cada parte, de honrar o que você tem. Porque a abundância não responde a quem deseja, ela responde a quem está preparado. E se você está construindo esse preparo, parabéns. Você já está no caminho da liberdade. Tudo se resume a uma escolha. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele continuará controlando você. E enquanto isso não muda, sua vida financeira seguirá como um carro desgovernado, acelerando em direção ao caos, freando bruscamente diante de cada imprevisto, derrapando sempre que uma nova conta vence ou quando uma tentação bate à porta. Mas há um outro caminho, um caminho de consciência, de maturidade, de domínio, um caminho em que o dinheiro deixa de ser seu senhor e passa a ser seu servo. Essa é a realidade dos que constroem uma mente milionária. Eles não nascem com talentos mágicos, tampouco contam com um golpe de sorte. Eles apenas fazem o que a maioria evita, encaram os números de frente, criam sistemas simples, transformam centavos em hábitos e hábitos em liberdade. Eles compreendem que o segredo da riqueza não está em quanto se ganha, mas em como se administra aquilo que já se tem. E é exatamente por isso que o sistema de contas sugerido neste princípio é tão poderoso. Ele funciona porque organiza, porque traz clareza,
porque devolve o controle para as suas mãos. A conta da liberdade financeira planta a semente da sua independência. A conta da diversão traz equilíbrio emocional. A conta da instrução financeira amplia sua visão. A conta de necessidades garante segurança. A de poupança protege o seu futuro. E a conta de doações faz com que a abundância flua e volte de forma multiplicada. Não importa se você começa com pouco. O universo não responde à quantidade, responde à intenção, à disciplina, à constância. Quando você se mostra um excelente administrador daquilo que possui, a vida entende que pode te confiar mais. O dinheiro começa a chegar por caminhos inesperados. O que antes era apertado passa a sobrar. O que parecia impossível torna-se natural, porque, como já dissemos, dinheiro chama dinheiro, e tudo aquilo que você honra prospera. Mais do que liberdade financeira, você conquista a autoconfiança, um senso profundo de merecimento, uma consciência silenciosa de que agora sim você está pronto para mais. E essa transformação não se limita ao bolso, ela se espalha. Você começa a se relacionar melhor com o tempo, com as pessoas, com o trabalho, com as oportunidades. Você deixa de ser reativo e passa a ser intencional. E essa é a verdadeira riqueza, viver a vida com propósito. Imagine-se daqui a alguns meses revendo essa decisão de hoje. A escolha de não apenas assistir mais um vídeo, mas de aplicar, de abrir suas contas, de criar seus potes, de dar atenção diária à sua liberdade. Imagine olhar para trás e perceber que aquele primeiro passo mudou tudo. Que a sua história financeira começou a ser reescrita a partir do momento em que você decidiu assumir o controle. E que essa escolha foi o início de uma nova era, onde você não apenas vive, você prospera. Por isso, feche este ciclo com força, com intenção, com uma declaração que será a semente do seu novo comportamento. Declaração do 14º Código da Mente Milionária. Sou um excelente administrador de dinheiro. Eu tenho uma mente milionária. Repita isso com convicção. Escreva, grave, sinta, porque o que você declara, você manifesta. E a prosperidade começa assim, com palavras que se transformam em atitudes, e atitudes que se transformam em resultados. Se esse conteúdo tocou você, compartilhe com quem também precisa dar esse passo. Curta o vídeo, comente aqui abaixo o que você mais gostou ou o que vai começar a aplicar hoje. E inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos dessa série que está transformando mentes e contas bancárias todos os dias.